Bom, então essa imersão vai ser sempre trago o autismo e a maternidade, e todos sejam bem-vindos. Essa imersão é uma aula especial, como eu falei para vocês, que eu fiz com carinho, com amor, e tudo envolve aquilo que é a nossa vivência, que é o autismo e a maternidade. Então, a gente vai abordar aqui todos os pontos relevantes para uma jornada atípica de êxito, tá? Então, a gente vai conversar bastante hoje sobre diversos assuntos. Algumas pessoas entrando aqui, aí, de vez em quando eu vou parando só para a gente ir colocando as pessoas aqui dentro. Então, vamos falando um pouco de mim, a maioria que já me conhece. Então, meu nome é Rafaela Gama, eu faço parte da maternidade atípica pela Maria Eduarda, de 5 anos, e típica do Lucas, de 4 anos, casada com o Thiago há 12 anos, e há mais de 3 anos, desde o diagnóstico, eu venho me especializando em autismo e saúde integral da mulher. Então, falando aqui um pouco das minhas formações, para vocês saberem um pouco mais sobre mim na parte profissional. Eu sou formada como analista do comportamento, a aba naturalista, que foi, né, quando a aba incorporou o modelo Denver, que é o modelo naturalista. Eu fiz uma formação como terapeuta cognitivo-comportamental, e essa formação eu me especializei em saúde mental feminina. Foi o foco do meu estudo, da minha formação, foi na parte que envolve a saúde integral da mulher. Eu tenho formação como aplicadora de acomodação sensorial, onde eu aprendi as técnicas, onde a gente faz as acomodações com os nossos filhos para buscar a regulação emocional, a qualidade de vida, o melhor engajamento nas terapias. A gente vai falar mais sobre isso à frente. Eu sou pós-graduanda em transtorno do espectro autista, uma pós-graduação que eu faço bem completa, que traz desde de artigos sobre a medicina, alimentação, enfim, tudo que envolve o autismo, terapias. E essa pós também é bem rica de informação, e eu tenho acesso a muitas, a médicos, a pessoas renomadas, estudiosas do autismo, então estou sempre trazendo coisas bem atuais para vocês no Instagram, nos vídeos que eu faço, nos grupos que a gente tem. Então é importante a gente ter essa base para poder passar para as pessoas as informações que são reais, que são relevantes, que vão fazer realmente a diferença na jornada atípica. Em toda essa caminhada, eu tenho mais de 3.000 horas de prática terapêutica, obviamente contando com a minha filha, e mentorias com especialistas. Então, todas as formações que eu fiz com pessoas que são renomadas na área. Então, essa é a minha carga horária de experiência em todas essas minhas formações, mas principalmente em autismo, né? Além da parte da saúde integral da mulher, mas essas horas que eu coloquei é mais relacionada em relação ao autismo mesmo. Então, seguindo. Então, vamos falar um pouco das atualidades sobre o autismo. A gente já teve uma mudança em prevalência do crescimento do autismo. Nos Estados Unidos é 1 em cada 31 crianças, e no Brasil já se estima quase 7 milhões de autistas. Então, cada vez mais a gente tem crianças nascendo e tendo diagnóstico precoce. Tá? Então, falando um pouco do autismo, vamos falar um pouco sobre o que é o autismo, que é conhecido também pela sigla TEA, que é o transtorno do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento de base genética, com forte influência epigenética, que são os fatores externos e ambientais. E a gente está vendo que cada vez mais esses fatores externos estão sendo potencializando a parte genética. Então, são vários fatores que estão sendo estudados. Eu não vou entrar aprofundar muito nisso, mas estão tendo estudos de vários tipos de fatores externos, ambientais, que possam potencializar o autismo no feto que já vem com aquela carga genética. Então, o autismo é um resultado de uma complexa interação entre a genética e o ambiente. A genética predispõe, né, a criança já vem com aquela predisposição, como eu falei, e o ambiente, os fatores epigenéticos modulam e influenciam essa predisposição. E o resultado é único para cada indivíduo, o que explica a diversidade de características e sintomatologia dentro do espectro, por isso que ele tem esse nome de espectro. Tá? A gente sabe da importância do diagnóstico precoce, porque a gente sabe que quanto menor a criança for, mais neuroplasticidade, mais capacidade de aprendizado e fazer novas conexões neuronais essa criança tem. Então, hoje em dia, os diagnósticos estão sendo cada vez mais precoces, e isso é ótimo para o prognóstico, para a vida futura, tá? E aí, falando um pouco das principais características do autismo, são aquelas características que estão presentes aí na maioria, digamos assim, na maioria dos autistas. As dificuldades na interação social, as peculiaridades na comunicação verbal e não verbal, e os padrões de comportamentos repetitivos, que podem ser motores ou ritualísticos, que são as rotinas, né? E o transtorno do processamento sensorial.
A gente tem que entender que, às vezes, até o próprio autista nível 1 de suporte, que é funcional, que se comunica, adultos, por exemplo, que trabalham, que têm família, é possível perceber diferenças na socialização, diferenças na interação, dificuldades que aquela pessoa tem no convívio social, que às vezes são sinais sutis, mas que hoje, com o conhecimento que a gente tem cada vez maior, a gente pode perceber as dificuldades que aquela pessoa tem. Então, antigamente, aquela pessoa que se isolava mais, que a gente achava que, pô, essa pessoa, né, não conversa. Então, a gente hoje tem um olhar mais empático para essas diferenças vamos dizer assim, que a gente achava que era de personalidade. Hoje tem muitos adultos autistas que estão sendo diagnosticados e que estão tendo esse entendimento de por que ele sofria com algumas situações. Eu escuto, né, falar de muitos autistas que têm essa sensação de libertação depois do diagnóstico. Então, é importante que a gente entenda que, por mais que o autista seja nível 1, vão haver dificuldades para essa pessoa e, às vezes, até muito sofrimento. É muito comum que o autista nível 1 tenha problemas de ansiedade, de depressão, tentativas de suicídio. Então, é bem grave quando essas pessoas não são tratadas devidamente, mesmo ela tendo um nível com uma maior funcionalidade. Então, é importante que a gente entenda isso, tá? Falando um pouco sobre níveis de suporte do autismo, que eu percebo que ainda há muitas dúvidas em relação a níveis de suporte. As pessoas acham que, na verdade, o nível de suporte tem a ver com o nível de gravidade. Na verdade, o nível de suporte é o suporte que aquela pessoa, que aquela criança, aquele adulto precisa para conviver em sociedade, né? Então, os níveis de suporte, basicamente, eles estão baseados nos déficits da comunicação social e nos comportamentos. Os comportamentos restritos e repetitivos não necessariamente têm a ver com estereotipias motores, da pessoa ficar mexendo a mão, fazendo alguma, entre aspas, mania, mas comportamentos em que ela funciona a partir daquela repetição, daquela necessidade de rotina, que a gente chama de aquela rigidez cognitiva, em que a pessoa tem muita dificuldade em mudar os scripts dela, de pensamento. Então, se ela pensou que ela ia fazer uma coisa daquela forma e alguém diz para ela que tem que fazer da outra forma, sem que ela tenha tido uma previsibilidade anterior, ela tem muita dificuldade de lidar com aquilo e pode ter diversos tipos de desregulação, não necessariamente comportamental, mas internamente, que nem ela mesma às vezes sabe pontuar. Tá? Então, falando dos níveis de suporte. O nível de suporte 1 é um nível que necessita de apoio. Tá? Então, quais são essas características? Vocês ficam tranquilos que depois eu vou passar esse e-book com todas essas informações. Quem quiser anotar, que às vezes é legal anotar para fixar, é ótimo, mas tudo que eu estou falando aqui eu vou passar para vocês depois, formato e-book, para vocês poderem ler com calma e fixar isso que a gente está conversando hoje. Então, falando dos níveis de suporte. O nível de suporte 1, ele necessita de apoio. Então, isso aqui que eu vou citar para vocês é algumas características que são, assim, mais encontradas nas pesquisas quando foram definir os níveis de suporte. Então, o nível de suporte 1 é uma dificuldade em iniciar e manter interações sociais espontâneas. Geralmente, a pessoa tem dificuldade de dar continuidade a uma conversação e fazer essa conversação ser mais dinâmica, ou então a pessoa gosta de falar de um assunto específico. Então, ele pode falar e se comunicar, mas de uma forma rígida, literal, limitada. Apresenta comportamentos repetitivos, como eu falei para vocês, resistência à mudança, mas consegue até alguma flexibilidade naquilo com suporte. Então, pode frequentar a escola regular, com mediação e suporte leve ou até sem. Tem crianças que conseguem acompanhar o pedagógico da escola, o grupo ali da escola, sem ter uma mediação, tá? Sem ter a necessidade própria. Claro que sempre ajuda, né? Uma mediação sempre vai ajudar, principalmente nas maiores dificuldades. Mas, ainda assim, essa criança consegue seguir junto com a turma de crianças que tenham crianças típicas. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. A criança fala, mas ela tem dificuldade de manter a conversa, se comunica de forma peculiar ou ritualística. Então, a criança, às vezes, para se comunicar, ela só te dá as respostas diretas, sim, não, quero. Então, ela não consegue ter uma fala um pouco mais, um diálogo, é uma fala mais, assim, só para informar o que ela quer ou o que ela não quer. Se interessa por um único tema, fala disso o tempo todo, como a gente falou, né, que isso a gente chama de um hiperfoco. O hiperfoco ele pode ser objetos, mas ele pode ser também por temas, assuntos. E muitas vezes, como eu falei para vocês também, já antecipei, se desregula com as mudanças inesperadas. Não trocar uma ordem para a gente estar
Isso é uma dificuldade que nós típicos temos mesmo. A gente está com uma programação e uma coisa sai do rumo, a gente fica um pouco perdido. Então, para eles, isso é bem mais intenso, essa dificuldade de lidar com essas mudanças, né? Então, o nível de suporte 2, ele necessita de apoio substancial. Então, as características mais marcantes, né, são os déficits de linguagem funcional e até de compreensão, interage socialmente de forma bem limitada, mesmo com ajuda, os comportamentos repetitivos, a agitação e o hiperfoco, né, o interesse fixo, são mais intensos, tem dificuldade para lidar com as transições de ambientes. Então, é um pouco parecido com mas isso é mais intenso. Precisa de mediação contínua em ambientes como escola, casa e até ambientes sociais, outros tipos de ambiente fora da rotina, principalmente. Então, exemplo, a criança entende comandos simples, mas ela não consegue iniciar conversas, ela não consegue... aquele comando simples para ela é só uma execução de uma tarefa, e aquilo ali para ela é algo só, é uma coisa, ela se limita a só realizar, né? Então, é uma criança que não tem uma interação funcional. Então, ela pode falar frases, mas com equilalias ou falas desconectadas. Então, o que significa isso? Significa que a criança, ou ela se comunica através de falas de desenhos, falas de filmes, ou então falas aleatórias que ela escutou em algum momento e depois ela tem aquela ecolalia tardia, né, que ela não repete imediatamente, mas repete depois. Então, aquela criança que fala várias palavras e frases, mas não tem nenhuma funcionalidade, ela não consegue conversar, ela não consegue responder aquilo que é perguntado. Então, é importante a gente pensar que a fala, apesar dela existir em autistas de nível 2, ela não é uma fala que tem sentido. Então, a gente precisa trabalhar para que essa fala se organize. É uma criança também, que se eu falando mais de crianças, porque é o nosso público maior aqui, mas a gente pensa sempre nos adultos também, se desorganiza muito sensorialmente, quando tem quebra de rotina, quando tem ambientes com muitos estímulos, a gente vai falar mais sobre isso na parte das acomodações sensoriais. Tá? E o nível de suporte 3 é bem parecido com o 2, mas ele ainda é mais intenso e ele necessita de apoio muito substancial. Então, é a criança que não fala, ou não fala de forma funcional, ainda mais do que o nível 2. Mesmo aquela criança que não sabe, que tem a possibilidade de usar a comunicação aumentativa alternativa, mas ainda assim ela não consegue. Então, ela não consegue falar nem com suporte visual, né, com o iPad ou com as figuras, os packs, os chaveiros. Interação social mínima ou inexistente, mesmo com o apoio, aquela criança que não consegue interagir, brincar, só consegue fazer algumas crianças nem conseguem, mas algumas crianças como a Madu, por exemplo, conseguem fazer atividades só muito estruturadas, muito direcionadas, muito condicionadas, altamente dependente da estrutura de previsibilidade, que é justamente a criança ser avisada que algo vai acontecer ou que algo vai mudar, então ela é bem dependente disso. Qualquer coisa que saia dessa rotina, desse script mental dela, pode ter altas desregulações, agitação, automutilação, enfim, é um nível de suporte muito mais substancial. Agressividade, crises, tá? Então, exemplo, a criança não fala ou usa apenas sons e palavras isoladas sem intenção clara, crianças que balbuciam, mas sem sentido, andam o tempo todo, de um lado para o outro, não consegue se envolver nas brincadeiras, não responde ao social, tem uma alta desregulação sensorial, aquela criança que busca se estimular sensorialmente o tempo todo. Então, é importante a gente entender, porque eu vejo que muitas pessoas perguntam, mas qual é o nível de suporte? Querendo saber, assim, se essa criança, o nível de inteligência, mas não, a gente está falando de suporte. Às vezes tem autistas nível 3 que tem uma super inteligência para jogos, até para videogame, enfim, tem crianças que montam alfabeto em inglês e português, né? A criança, no caso, que não fala com material. Então, a gente tem que entender que não está relacionado a grau de inteligência, mas sim do suporte para viver em sociedade. Isso é muito importante a gente entender. Tá? Então, assim, mas é muito importante ficar claro que nível de suporte, como eu falei, é diferente de gravidade permanente, mas o nível de suporte ele não é um rótulo fixo, não é uma coisa que, se essa criança hoje tem um diagnóstico de nível 2, nível 3 de suporte, assim será para o resto da vida. Não. O interessante da gente saber o nível de suporte é para saber o que essa criança precisa para desenvolver, qual é a ajuda que ela precisa hoje, para ela ter um planejamento de intervenções terapêuticas e os recursos adequados para que ela possa desenvolver da melhor forma possível. Ter a comunicação clara entre os profissionais e a família,
Então, a gente tem que ficar atento que esse nível ele não é definição de futuro para a criança. E ele pode mudar com o tempo, com os estímulos corretos, com a modulação biológica que a gente vai falar, apoio terapêutico e familiar. Então, a equipe multidisciplinar, na verdade, a gente pensa que a equipe multidisciplinar são só os terapeutas, não. A equipe multidisciplinar são os terapeutas, são os médicos envolvidos, nutricionista e a família principalmente, que no final das contas é muito mais a mãe que se envolve com tudo isso. Então, isso precisa estar bem alinhado para que a gente consiga brigar por melhorar esse nível de suporte. Então, assim, depois vocês vão ver aqui no e-book, tudo que eu vou falar aqui, e algumas partes eu vou destacar as fontes onde eu estudei e pesquiso sobre isso, que é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, a quinta edição, que é a mais recente, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, Autism Speaks, que é uma organização internacional de referência em TEA. Então, eu sempre trago aquilo que tem uma base científica, que tenham profissionais renomados no autismo, enfim, a gente sempre tem que buscar as fontes seguras para que a gente possa atuar no autismo, e eu, como comunicadora, tenho que ter uma seriedade em trazer as informações para vocês. Falando um pouco agora sobre genética, deixa eu mudar o slide aqui. A gente vai falar agora um pouco sobre genética, autismo, que se sabe hoje da ciência aqui nesse ano de 2025. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, a genética, né? A gente sabe que o autismo ele tem uma base multifatorial, com muitos genes envolvidos. Lá atrás, quando eu comecei a estudar, que eu fiz o primeiro workshop, eram em torno de 100 genes. Hoje a gente já está falando de 300 genes envolvidos, e cada vez a gente vai descobrir mais questões envolvidas. Então, a gente tem se feito muitas pesquisas sobre suplementação, sobre alimentação. Isso tem tido uma representatividade cada vez maior na epigenética. Estão sendo investidos muitos estudos em relação a isso. Mas não isso sozinho, isso como algo que vai funcionar com as outras coisas que precisam acontecer para que a criança consiga evoluir. Então, a gente vai falar dessa base multifatorial, os múltiplos genes envolvidos e as pesquisas em andamento. A gente vai abordar isso agora. E a gente vai falar também um pouco da suplementação, das medicações, das terapias e do bem-estar materno para poder gerenciar tudo isso, tá? Porque esse combo, eles impactam diretamente a saúde, o bem-estar da criança. Médicos e nutricionistas, eles são essenciais no acompanhamento individualizado. E, assim, a saúde e bem-estar, filho e mãe, elas são, assim, inegociáveis para que a jornada típica seja uma jornada de êxito. E isso, gente, quando eu falo isso, não necessariamente um tipo de prognóstico, porque a gente não tem como saber qual vai ser o prognóstico do nosso filho. O êxito é, na verdade, a forma como você lida com as coisas que acontecem ao longo da jornada, sem ficar tão focada no futuro, né? É o que a gente o que eu venho buscando e venho tentando trazer para vocês buscarem na vida de vocês também, tá? Então, vamos falar um pouco aqui. Eu já falei para vocês da quantidade de genes, que eu já tenho 300, diretamente associados ao autismo. Isso não significa que existe um gene de autismo, são vários genes, e é muito complexo a gente mapear cérebro. Então, são estudos muito minuciosos, mas são muito difíceis de se chegar a conclusões e números muito certos. Então, hoje, o que se tem aí é em torno de 300 genes. Mas é uma combinação, como a gente falou lá, de alterações genéticas. São várias combinações de alterações que aumentam o risco da criança ter o autismo, tá? Então, essas alterações, elas podem influenciar no desenvolvimento cerebral, e quando a criança está se formando, ainda na barriga, e aí há uma disfunção entre a comunicação entre os neurônios e o comportamento da criança. Então, o autismo, ele acontece pela soma de vários fatores. Genética, como a gente falou, e mais os fatores externos, que são a epigenética, que, como eu falei para vocês, cada vez temos mais fatores externos associados. Ainda muitos com estudos ainda em andamento, mas alguns já temos mais estudos com comprovações através de pesquisas com grupos de crianças. Então, a epigenética ela é como um interruptor que liga e desliga os genes ao longo da vida. Então, mas a epigenética é algo que a gente tem como, vamos dizer assim, atuar. O gene, a genética, aquilo que veio, a gente não consegue mexer, mas a epigenética, a gente ainda assim consegue modificar através de ações, de escolhas que a gente faz para o nosso filho, que poderão ajudar a que ele tenha um desenvolvimento global. Então, já está cientificamente provado que fatores como estresse na gestação, exposição a toxinas, inflamações, algumas doenças durante a gestação,
e às vezes são até silenciosas, nutrição materna, estão associadas a questões epigenéticas que potencializam lá no feto, que já vem com aquela base, o autismo, tá? E que elas podem, então, alterar esses genes e se manifestar. Então, como eu até acabo que eu antecipo um pouquinho algumas coisas, mas, enfim, só reafirmando, o processo epigenético é, em parte, reversível, como eu falei. Então, isso significa que podemos ajudar o corpo da criança a regular melhor os genes ao longo da vida e, consequentemente, melhorar essas conexões neuronais. Tá? Então, um exemplo dessa evidência foi um estudo de uma revista, depois eu vou passar para vocês aqui, que é uma revista nacional de saúde, de 2024, é americana, e ela mostra que a inflamação crônica pode mudar a expressão dos genes ligados ao desenvolvimento neurológico, tá? Então, agora a gente vai entrar num assunto que, para mim, é até um pouco, assim, difícil, porque eu sempre fui um pouco... nunca acreditei muito nisso, porque a gente sempre se baseia muito no que os médicos falam, os neurologistas falam, mas como eu falo para vocês, eu estudo sempre muito sobre tudo em relação ao autismo, então isso é algo que agora eu estou buscando me aprofundar, que é a parte da nutrição e da suplementação. Até para vocês terem ideia do que eu estou falando, eu participei de um mini congresso, onde a gente teve uma médica neurologista e uma especialista em terapia ocupacional de integração sensorial. Na parte inicial, a médica trouxe vários tipos de suplementações que ela está receitando hoje para os pacientes dela, que antes ela nem tinha esse mérito de falar sobre esse assunto ou até de trazer para o paciente, mas como essas pesquisas, como eu falei para vocês, esses estudos estão cada vez mais aumentando e tendo mais visibilidade, os próprios médicos, alguns, é claro que não são todos, a gente sabe que depende do perfil da pessoa, estão abrindo a mente para trazer a importância de suplementação e nutrição para ajudar a criança no desenvolvimento, na qualidade de vida, na saúde de forma geral. Então, essa parte integrativa, esse olhar integrativo, é uma visão mais moderna da ciência e se chama medicina integrativa do autismo. Então, assim, o que eu posso te deixar muito claro é que, assim, não existe uma dieta que cura autismo, porque o autismo é um transtorno e não é uma doença. Então, não há uma cura, mas sim uma melhora na sintomatologia do autismo. Tá? Então, assim, não adianta eu pegar uma criança, tirar o leite, tirar o glúten da criança e tá tudo bem, por si só. Não. A gente tem que avaliar essa criança como um indivíduo, né? Que a gente não pode... Isso também não é algo padrão. Então, a gente tem que pegar essa criança, ver essa criança de um modo amplo, ver as vitaminas, os nutrientes, o funcionamento intestinal, a saúde das fezes da criança. E aí, a partir disso, a gente, sim, é possível fazer uma alimentação livre de açúcar, de leite, de glúten, principalmente aditivos, açúcar, aditivos e conservantes, por um período. Só que não adianta fazer isso e não ter o olhar para a suplementação, para que aquela criança se suplemente para ter uma melhor digestão, uma melhor absorção de nutrientes, para recolocar ali aqueles nutrientes que estão em falta, porque o nosso corpo, ele funciona como uma máquina, então a gente precisa daquela engrenagem, daquele material para que a gente tenha um bom funcionamento. Então, a gente se nutre para que a gente tenha um bom funcionamento cerebral, um bom funcionamento físico, mental, enfim, para que a gente funcione bem. E com a criança não seria diferente. Tá? Então, assim, além disso, porque foi o que eu falei para vocês, sabe qual é o grande problema que eu vejo assim nesse mercado do autismo? É que cada um quer falar do seu e as pessoas que defendem a questão da medicina integrativa, elas têm olhar só para a medicina integrativa e não têm olhar, acha que a criança não tem que fazer terapia ou acha que a criança não tem que tomar medicação. Então, na verdade, eles têm que se juntar para que tenha o melhor combo possível para essa criança. Essa é a grande questão. Tá? Então, assim, além dessa alimentação, dessa suplementação, desses exames, para você ter um olhar pro biológico da criança, ela tem que fazer as terapias corretas, ela tem que... as mães, eu fiz formações de mães em acomodações sensoriais nas minhas mentorias, então, é a mãe saber como regular o seu filho, é o sono reparador, é uma criança que consegue ter boas horas de sono, uma ambiência organizada, eu não estou falando só de arrumação e limpeza, mas isso é muito importante, sim, mas é uma ambiência organizada para aquele ambiente que vai ser terapêutico para a criança, que a gente faz coisas em casa também. É a medicação, quando necessário, sempre sob orientação médica. Muitas vezes, sim, a criança precisa da medicação, mas às vezes, quando ela está com uma desordem biológica, aquela medicação não é bem absorvida, não é bem aproveitada pelo organismo, então a criança toma uma medicação que muitas vezes ela não está nem conseguindo absorver como deveria, tá?
E aí também, junto de tudo isso, o seu autocuidado, o seu equilíbrio como um todo, a paciência, a consistência, acreditar no seu filho e fazer sempre tudo isso com muito amor. Então, esse combo completo do autismo é que faz a gente ter a clareza de como a gente tem que atuar com os nossos filhos para que, de fato, eles tenham um bom desenvolvimento, tenham a gente lute por um bom prognóstico, tá? Então, como eu falei para vocês, cada profissional foca no seu nicho e pouquíssimos deles têm essa ampla visão e orientam a família sobre esse combo que eu estou falando aqui com vocês. Na verdade, até hoje, eu nunca tive orientação de nenhum profissional que trabalha com a minha filha sobre essa importância. Né? A gente tem que ir lá no nutricionista, a gente tem que ir lá no médico integrativo, a gente tem que ir no neuro, a gente tem que ir nos terapeutas, porque o terapeuta de um tipo de terapia acha que a dele é mais importante, tem que fazer mais horas dele, o do outro já acha que é a dele, então a gente tem que saber, além de tudo, dos desafios que a gente tem com o filho, a gente tem que administrar tudo isso, saber o que fazer e como fazer, tá? Então, como eu falei para vocês, eu estudo e vivencio tudo relacionado ao autismo e à maternidade, e eu posso garantir para vocês isso que eu falei, isso tudo que eu falei com vocês agora, e depois eu vou mandar todas as fontes e mais as minhas práticas com a minha filha, né? Dentro de tudo que eu estudei, que eu criei a minha própria metodologia que tem cada vez funcionado melhor para ela. Bom, então, continuando, a gente já temos várias evidências de que uma alimentação anti-inflamatória com redução, principalmente de ultraprocessados, a gente focando mais em alimentos naturais, que a gente fala que é comida de verdade, pode melhorar sono, cognição, comunicação e comportamento. Eu vou falar até para vocês uma coisa minha, algo que eu já observei em relação a Madu, que começamos recentemente, muito recente, tem uma semana, a suplementação dela e essa alimentação. Já percebo algumas mudanças comportamentais, por exemplo, na questão dela do desfraude, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas já percebo que ela tá tendo menos situações de escapes e até fazer fora do banheiro, coisa que acontecia com uma certa regularidade, ela já está muito mais consciente e fazendo isso de uma forma muito mais assim, como se ela assim, aprendia o que tem que fazer. Tá melhor, então, a gente sabe que essa questão de suplementação e alimentação, a gente tem que esperar de 3 a 6 meses para ver resultado, mas eu já consigo falar para vocês, até a questão dela de constipação, horário de tá mais regulada no horário de fazer o cocô, por exemplo. Então, a gente vê que realmente está tudo muito interligado e a gente precisa ter um olhar carinhoso para todas essas coisas, tá? E é sempre importante lembrar que cada criança é única. O que ajuda uma pode não ajudar a outra, então, às vezes, um tipo de medicação, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o aripiprazol, foi a primeira medicação que a Madu tomou, para ela foi péssimo, mexeu no sono dela, não ajudou na agitação corporal, e é um remédio de primeira linha, que é o primeiro remédio que os médicos indicam. Eu não estou falando que ele é ruim, tenho amigas que funcionaram super bem, mas a gente tem que entender que não tem uma receita de bolo que fala assim, ó, toma essa receita aqui e acho que todas as crianças elas vão funcionar dessa mesma forma. Não, a gente tem que testar, sabe? A gente tem que ajustar para o nosso filho. Então, assim, é importante a gente entender que não tem algo padrão, tá? Então, e eu sempre oriento as minhas mentoradas, faça tudo sempre com um acompanhamento médico e nutricional especializado. Eu sei, gente, que isso não é muito acessível, não é barato. Algumas mães ainda que eu converso na mentoria conseguem através do plano, mas eu sei que é difícil, nem todo mundo tem reembolso, mas eu acho que é algo que a gente tem que ter um olhar cuidadoso. É importante a gente dar um foco nisso, tá? Então, as fontes, tem várias fontes, são várias revistas e de artigos científicos americanos e até europeus também. Depois eu vou compartilhar com vocês essas fontes de onde eu tirei todas essas informações. E o que isso significa na prática para nós mães atípicas? Né? Mais que procurar uma cura, o foco é oferecer para o filho o melhor ambiente possível para o desenvolvimento neurológico, já que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem que propiciar esse ambiente, e ambiente não é só o local, mas é tudo que envolve a criança. Então, incorporar esse combo, ressignificar o autismo, a gente vai falar mais sobre isso, se reconectar consigo mesma é o que definitivamente vai potencializar os ganhos de desenvolvimento do seu filho. Não adianta uma coisa, uma coisa, uma coisa. Tem que ser tudo junto. Tudo tem que ser trabalhado e dadas as mesmas proporções. Tá? Eu vejo muita gente que, por exemplo, nessa questão
da dieta e da suplementação. Ah, não, meu filho vai fazer terapia, só vou fazer isso. Ah, não, mas eu não vou fazer isso, não interessa, eu vou dar 1000 coisas para o meu filho, balas e doces, e ele vai fazer 40 horas de terapia. Então não adianta, tem que ser tudo funcionando, a engrenagem toda funcionando de forma correta. Tá bom? E o mais importante, você não está sozinha. Informação de qualidade e acolhimento são as maiores ferramentas que uma mãe atípica pode ter, e é por isso que eu estou aqui. O meu propósito é esse, é trazer sempre para vocês o que tem de melhor, de relevante, de importante para essa jornada. Então, para vocês sempre contarem comigo, vocês sabem que eu sou uma pessoa disponível, a gente conversa no WhatsApp, a gente conversa nos grupos, eu mando material, a gente conversa no Instagram, então acho que é importante eu ter essa disponibilidade, porque esse é o meu papel aqui, tá? Agora eu vou falar, a gente vai entrar em algo que eu não vou aprofundar muito, mas eu já quero dizer para vocês que tem um e-book, algumas mães já têm acesso, estão no nosso grupo social. Quem não está, depois a gente pode falar para vocês entrarem lá no grupo, mas de qualquer forma está no link da bio. A gente vai falar um pouco sobre a questão dos direitos dos autistas. Vou dar uma pincelada, porque não dá para a gente aprofundar sobre isso agora. Existem muitas coisas que estão em ascensão, tem muita luta, né? E a aquisição de direitos que estão cada vez maiores, conquistas que aconteceram nesses últimos tempos, mas ainda assim, há uma grande dificuldade da gente obter esses direitos, principalmente em relação ao acesso às terapias. No meu caso, no nosso caso aqui, a gente tinha liminar, e a liminar ia sendo cumprida conforme a vontade do plano, e agora, no último mês, descumprida totalmente. Então, na verdade, a gente depende de uma justiça amorosa e com muitas burocracias. E as burocracias não só são em relação ao plano de saúde e às terapias, até a direitos que o próprio governo oferece. Eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade de conseguir, porque a burocracia é muito grande, tá? Então, assim, vamos falar basicamente das principais leis, a Lei Berenice Piana, que tem o reconhecimento oficial das diretrizes específicas para as pessoas autistas, foram incluídas nos direitos das pessoas PCD, né, que são as pessoas com deficiência. Então, alguns exemplos, né, o cartão do carro para poder parar na vaga, tem a carteirinha também para poder apresentar em locais quando necessário. O BPC LOAS, o atendimento prioritário, o LOAS, né, que é um benefício de valor, né, financeiro para crianças, para famílias que têm baixa renda. Tudo isso eu tenho explicado lá no e-book, e a gente vai ter na nossa comunidade um encontro com advogadas para falar sobre esse assunto, para vocês tirarem as dúvidas de vocês específicas. Então, a gente vai aprofundar mais sobre isso. E também a gente sabe que tem a das passagens aéreas, aquisição de veículos, isenção de impostos, enfim. Lá no e-book tem muita coisa, pode ser que tenha algumas coisas novas que eu preciso atualizar, mas lá tem a maioria das coisas. Está lá no link da bio do Instagram e está no grupo social também, na pasta Drive. Quem não tiver lá, depois a gente coloca para poder acessar. O SUS, né, que a gente sabe que na teoria tem todas as coberturas, diagnósticos, terapias, medicações essenciais, mas na prática a gente sabe que não é bem assim que acontece, muitas pessoas não têm acesso, é uma burocracia enorme, enfim, e aí a gente sabe que a maioria das coisas precisam ser judicializadas, então a gente sabe que, infelizmente, não funciona como deveria funcionar. E aí, gente, aqui no e-book, eu coloquei para vocês um órgão chamado CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que tem em todos os estados do Brasil, que o objetivo dele é justamente trazer todo esse atendimento. Mas eu não vou falar sobre isso, porque vai estar no e-book depois, tem todas as informações, qual site que vocês, qual local que vocês ligam, que vocês entram para poder ver o que tem direito, o que vocês podem conseguir para vocês e para o filho de vocês, tá? E essa lei aqui que eu coloquei de 1990, ela foi uma lei que ela para garantir a saúde, educação e convivência para crianças e adolescentes autistas. Então, assim, tem muitas leis, a gente sabe que tem muitas coisas acontecendo, positivas, mas no final das contas o acesso ainda está muito difícil, né? Então, existem muitos grupos de mães lutando para que, de fato, as coisas aconteçam, né? As crianças autistas e as famílias recebam os benefícios. Tá? Então, eu vou passar aqui essa parte do CAPS que eu falei para vocês, depois eu mando o e-book para vocês lerem com calma. Estou explicando tudo aqui direitinho, tá bom? Então, vamos seguir. Então, a gente vai falar agora das terapias eficazes da mãe engajada. Então, assim,
Quais são as terapias-chave do autismo, né? São aquelas terapias que, digamos assim, que deveriam ser indispensáveis para toda criança. A terapia ABA, e eu sempre, quando eu falo de ABA, eu sempre falo de ABA naturalista, porque sempre teve muito preconceito em relação à terapia ABA, porque no passado era uma ABA muito estruturada, a criança tinha que ficar sentada, só podia sair da mesa quando ela realizasse a demanda, e a gente sabe que hoje o ABA naturalista veio para desmistificar tudo isso. Então, a terapia base comportamental é a ABA. Tem a terapia TCC, que é cognitivo comportamental, mas geralmente é para indicadas para crianças de segunda infância e adolescentes e adultos. Tá? A terapia ocupacional com integração sensorial, que a gente sabe que é um mercado muito difícil. Eu converso com várias mães na mentoria, elas me passam que realmente, assim, muitas cidades, por exemplo, eu tenho uma mentorada que ela é de interior, numa cidade interior no Nordeste, que ela falou que só tem clínicas em cidades distantes, mesmo assim, muitas não têm essa especialização em integração sensorial, ainda mais o de AIRES, né, que é a integração sensorial de AIRES, que é a mais recomendada para criança autista. Então, a gente sabe que o acesso a esses profissionais também é muito limitado, por isso que eu falo que a gente tem que saber de tudo um pouco, tem que ser o terapeuta, tem que ser um pouquinho de cada terapeuta para que a gente possa ajudar o nosso filho, porque a gente não pode depender de plano, de disponibilidade de terapeuta, de qualidade de terapeuta. Infelizmente, os nossos filhos, o tempo deles não para. E a criança vai crescendo e a plasticidade dela vai diminuindo, mas nós somos capazes de aprender a vida toda. Que, claro, nós adultos, eu fiz todas essas formações e aprendi. Mas a criança, ela tem uma plasticidade muito maior, uma facilidade muito maior de aprendizado. Então, a gente não pode perder tempo esperando que as coisas aconteçam, tá? A fonoaudiologia, e hoje eu indico sempre que toda mãe busque a fonoaudiologia que tenha uma especialidade em transtorno motor da fala, que está abreviado aqui, e a comunicação aumentativa alternativa. A fonoaudiologia com comunicação alternativa, a gente já é cientificamente comprovado que ela auxilia a criança na fala. Então, assim, se a criança não conseguir falar, ela vai conseguir se comunicar de alguma forma. Mas, ainda assim, tem pessoas que acham que a comunicação aumentativa alternativa, que elas vão fazer que a criança tenha preguiça de falar. Isso é um grande mito. Tá? Então, a gente precisa entender que é uma ferramenta, é um suporte que eles têm, é mais uma ajuda que eles têm para que essa fala aconteça. Tá? E aí, assim, essas são as terapias base, né? Mas, assim, a gente sabe que existem outras terapias que podem auxiliar, como a musicoterapia, a psicomotricidade. A gente sabe que são outras terapias que são importantes, mas, às vezes, nosso filho não tem tempo e, às vezes, a gente não tem condições mesmo financeiras de conseguir fazer todo esse quadro terapêutico que seria interessante para a criança, né? Então, são essas 3 terapias que são as mais importantes para que dê essa base para a tão desejada autonomia que a gente quer para os nossos filhos, tá? As acomodações sensoriais. Então, aqui depois eu vou falar para vocês mais sobre isso, a gente vai ter um slide só sobre isso, mas as acomodações sensoriais, elas são, assim, fundamentais para a gente dar qualidade de vida e melhorar a agitação, o foco, a concentração, e a ansiedade dos nossos filhos, tá? Então, aqui estou falando, personalize luz, som, texturas, objetos em casa. Então, é o cantinho sensorial. Eu sei que algumas de vocês já até devem ter isso, devem fazer isso, mas a gente precisa entender, antecipar esse processo para evitar alguns tipos de crises, tá? E falando agora um pouco da rotina dos estímulos em casa. Tá? Então, assim, a rotina organizada, ambiência favorável, acolhedora, isso eu estou olhando aqui o nosso slide, alimentação equilibrada, sono de qualidade, estímulos na rotina diária. Então, falando um pouco mais sobre isso, né? Eu vou também dar uma pincelada, porque a gente vai ter um slide falando do autismo das estimulações, mas como eu já mencionei anteriormente, na maior parte do tempo, a gente tem que ter um olhar cuidadoso para a vida da criança de forma integral. E para a gente fazer isso, porque assim, ó, vou falar para vocês, é cansativo você ter que olhar tudo, ter que administrar tudo, mas existe disciplina, a gente precisa ter esse olhar. E eu não vou nunca chegar para vocês e falar que vocês têm que ser robô perfeito, tem que fazer tudo assim, nunca pode sair. Mas, no geral, da rotina, a gente precisa manter uma estabilidade. Nós precisamos disso. Quando a gente sabe, vou dar um exemplo assim, quando a gente viaja, vai para algum lugar,
sei lá, vai para casa de um parente, aí é tudo diferente, é uma cama diferente, é uma organização, uma rotina diferente, aí você chega um dia que você fala assim, nossa, saudade da minha casa. Então é isso. Então, assim, a rotina organiza a nossa vida, a rotina dá uma sensação para a gente de tranquilidade. Imagine para eles. Então, por isso que a gente precisa ter essa disciplina de cuidar de tudo isso, tá? A mãe empoderada. A participação ativa da mãe, que adquire conhecimento constante. Então, a mãe, a gente tem que sempre estar aprendendo. Aí tem gente que fala para mim, às vezes eu recebo os comentários, mas o pai, meu pai também, o pai também tem que se especializar, tem que fazer mais. A gente tem um instinto materno, e aí quando tem o autismo, nosso instinto materno ele triplica. Então, a mãe, ela é a peça-chave ali que está administrando tudo, que está atuando, que está se especializando. Então, o meu objetivo aqui é sempre falar para as mães, tá? Então, eu falo sempre com as mães. Então, é cuidar de si com a mesma qualidade que você cuida do seu filho, pelo menos você tentar isso o máximo possível, porque isso vai potencializar os progressos da família como um todo e vai tornar o seu lar um ambiente mais terapêutico e mais feliz, porque o objetivo da gente estar aqui é a gente evoluir e buscar a felicidade. A felicidade está sempre dentro da gente, que a gente possa fazer essa ambiência ser cada vez melhor, para que a gente tenha essa sensação de felicidade mais próxima da gente, tá? E aí, falando um pouco aqui das duas asas, que eu sempre, vocês já devem ter visto eu falar, eu já gravei alguns vídeos, eu sempre falo isso nos meus workshops, né, nas mentorias com as mães, que o autismo ele tem duas asas, né, é como um pássaro. Então, ele tem a asa do conhecimento sobre autismo, que a gente precisa ter, não tem outro jeito, e a gente tem a asa do cuidado e investimento na nossa saúde integral. Então, para o passarinho poder voar, ele precisa ter as duas asas em perfeito equilíbrio, que são essas duas que eu estou falando para vocês, que tem que estar no autismo para que as coisas possam fluir. Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar para os dois lados da moeda. Então, é ressignificar o autismo, e o ressignificar, já é mimimi. Eu pensei isso também, gente, esse negócio de ressignificar, esse negócio de saúde mental, não tem tempo para isso, mas, gente, isso fez toda a diferença para a minha vida. Tudo que eu falo aqui, eu falo de vivência, de experiência prática, própria. Então, eu não falo para vocês uma coisa que eu li ou que eu estudei numa pós-graduação, uma coisa que eu estudei, eu li, mas eu vivo. Eu vivi e eu vivo. Então, todos os dias, ressignificar o autismo não vai ser um dia e você nunca mais vai precisar pensar sobre isso. É todo dia, em todo desafio. Isso não é só sobre aceitar o diagnóstico, tá? Mas é você aprender a lidar com as coisas, com os acontecimentos de forma resiliente, com todos esses desafios que a jornada típica apresentem para gente. Então, assim, ser o líder do desenvolvimento do seu filho. Eu sempre falo, né? Eu sempre oriento para as mães. Monta o grupo do WhatsApp da criança com os terapeutas, para quem tem terapeuta, quem faz terapia. Mas se você não movimentar esse grupo, se você não for lá dizer o que tem que ser feito, pedir para que as pessoas se olha, tem uma situação que está acontecendo em casa, eu quero saber o que está acontecendo com vocês aí na escola, tem que juntar, o grupo da Amador tem até pessoas da escola, mas hoje muito pouco ativa, até porque a gente vai mudar de clínica agora, por conta de, né, como eu falei para vocês, da liminar, questão financeira, mas enfim, você tem que ser aquela pessoa que movimenta, você que tem que questionar o médico, você que tem que perguntar, que tem que trazer para o nutricionista, tem que trazer para o pediatra, então é você que tem que movimentar tudo que envolve o desenvolvimento do seu filho. E encarar o autismo como um propósito de vida e não como um fardo. Parece que é uma coisa super fácil, não é fácil, é muito difícil. A gente sabe que o autismo não tem nada de romântico, que a gente lida com desafios, que a gente deixa de participar de eventos sociais, muitas vezes, que a gente fica preocupado com muitas coisas, mas a partir do momento que você começa a entender que isso faz parte da sua vida, não vai mudar, você não tem como mudar isso, você não tem esse poder, você começa a entender que a sua missão é essa e você vai fazer sempre o seu melhor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que internalizar, a gente vai trabalhar muito isso na comunidade, esse é um dos pilares lá da nossa comunidade, a gente trabalhar tudo isso que faz você ter um olhar diferente para a sua vida, para o autismo, para o diagnóstico, para você mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a integração sensorial, né, que eu falei para vocês que é uma das terapias mais importantes, que é a terapia de integração sensorial. Eu vou falar, né, vou dar uma pincelada sobre ela. A gente vai ter, eu estou dando uns spoilers para vocês da comunidade, né, mas a gente vai ter uma pessoa falando muito sobre isso com a gente lá, em dia específico. Mas, então, os principais sistemas sensoriais, né, é o sistema tátil, auditivo, visual, gustativo, olfativo, vestibular, proprioceptivo e interoceptivo, tá? Eu vou falar rapidamente o que significa mais ou menos cada sistema, só para a gente poder, né,
vocês poderem pensar no filho de vocês, mas o tátil, né? Tudo que a criança sente, pele, toque, temperatura, dor, pressão, e aí tem as crianças que são hiper e hipo. A audição, sistema auditivo, sons do ambiente, música, barulho, e aí a criança pode ser muito sensível aos sons, ou ela pode até, às vezes, nem perceber o som do ambiente, ou ela pode buscar aquele som. Caso a madura é uma criança que gosta de barulho, então ela taca as coisas no chão, batuca as coisas na parede. Então, tem vários tipos de perfis sensoriais. O sistema visual é tudo que ela vê, luzes, movimento, cores, formas. Então, tem aquelas crianças, ao mesmo tempo que tem crianças que buscam o visual, elas também se sobrecarregam com o visual. Aqueles ambientes com muito estímulo, festa, shopping. Então, às vezes a criança tem uma sobrecarga sensorial pelo aquilo que ela está vendo. E isso é algo muito difícil da gente trabalhar, porque a gente não tem como tampar o olho da criança. Então, a gente tem que trabalhar a acomodação para tentar evitar que tenha essa sobrecarga quando a gente já sabe que a gente vai para um ambiente assim. O gustativo, que é relacionado a sabores, né, doce, salgado, amargo, azedo, e tem criança que ou precisa de coisas muito azedas para poder sentir o gosto, até comer, e tem aquelas crianças que têm a seletividade alimentar por conta de ter essa sensibilidade nesse sistema. Acredito que alguns de vocês tenham filhos com seletividade. O olfativo, que é a sensibilidade a perfume, cheiros, né, de comida, produto de limpeza, tem criança que gosta de cheira roupa, cheira as pessoas, ou criança que tem muita aversão a isso. O sistema vestibular, que é um sistema de equilíbrio e movimento, que é um sistema importantíssimo também nas acomodações sensoriais, que ele é relacionado ao equilíbrio e movimento da cabeça, na cabeça, corpo, no espaço. Então, é a criança geralmente é a criança que tem um sistema vestibular, uma hiporreatividade, uma criança que gosta de girar, de pular, e ao mesmo tempo ela tem uma instabilidade, ela tem medo de altura, tem alguma questão de equilíbrio, tá? E o sistema proprioceptivo, que é o sistema-chave, aí o mais importante, quando a gente fala de acomodação sensorial, é o sistema relacionado à consciência corporal. Então, é a sensação do pertencimento do corpo no espaço. Então, a criança geralmente não consegue ter uma ideia de qual parte do corpo dela, onde está cada parte do corpo. Aquela criança que gosta de abraços fortes, de pular, né, tem aquela assim, meio bruta, assim, né, porque ela precisa dessa força para poder sentir o corpo dela, né? Então, é a criança que tem essa dificuldade dessa percepção corporal. E o interoceptivo, que é relacionado às sensações. Intestino, sede, a parte da bexiga, enfim, tudo, frio, calor, batimento cardíaco, então essas sensações internas dos órgãos, tá? E aí, gente, essa terapia de integração sensorial, como eu falei para vocês, ela é realizada pelo terapeuta ocupacional. E o objetivo dessa terapia é justamente integrar esses sistemas sensoriais que sofrem, geralmente, a disfunção da integração sensorial. E, assim, hoje já se tem estudos de que 98% dos autistas têm esse transtorno do processamento sensorial, inclusive ele entrou como critério diagnóstico no DSM-5, como já critério diagnóstico que pontua ali para ter o diagnóstico do autismo. Então, o que é essa disfunção da integração sensorial? É justamente esses sistemas com níveis maiores, menores, ou até criança que fica o tempo todo buscando para poder integrar esse sistema e sentir pertencente ao mundo, tá? E ela traz prejuízos globais para a criança, ou seja, desempenho ocupacional, aprendizagem, socialização, na qualidade das interações, no aprendizado, inclusive, para as habilidades de vida diária, ou seja, escovar o dente, tomar banho, comer sozinho. Então, a disfunção da integração sensorial é bem séria. Aí ela precisa realmente ser trabalhada para que a criança possa, até inclusive, ter condições de engajar nas terapias, de responder as demandas que a gente dá para ela em casa, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, são as crianças hiperreativas, hiporreativas, que fazem busca sensorial, ou seja, aquela criança que às vezes anda o tempo todo, de um lado para o outro, buscando sensações, ou até aquelas crianças que têm falha de discriminação. E a falha de discriminação é a dificuldade de identificar e interpretar os estímulos, tá? Vou dar exemplo para vocês. A gente vai falar sobre isso, sobre um exemplo de falha de discriminação. E aí eu vou falar rapidamente sobre a praxis e a dispraxia, que vocês também já devem ter ouvido falar. Então, o que é a praxis? Né? Ela é o planejamento das ações. Todos nós, quando a gente vai fazer alguma coisa, mesmo que seja inconsciente, tem todo um passo a passo. Então, o que é essa praxis? Né? Então, ela é a intenção, você tem o desejo de fazer alguma coisa, você tem a ideia, ou seja, você dá a função,
e muitas vezes você até se utiliza de criatividade para fazer aquilo. Você planeja, executa, finaliza aquela ação e tem um produto final, que é o que a gente chama de resposta adaptativa. Então, isso é uma praxis funcionando ok. E, geralmente, a criança que tem falha em todos esses sistemas, né? Ou seja, ela pega um objeto e faz aquilo de forma... Ela só tem o desejo, mas o resto todo é disfuncional, ela é uma criança que tem dispraxia, que é o caso da Madu, por exemplo. Então, vou dar um exemplo prático para vocês dela. Então, o que ela faz? Que eu já até falei para vocês. Ela batuca os objetos ao invés de usá-los de forma funcional. Então, vamos pensar aqui numa boneca. Ela tem a intenção de pegar a boneca. Ok, ela vai e pega a boneca. Então, a ideação, né? A função e a criatividade. O que seria o correto, a praxis funcionando? Ela coloca a boneca sentada numa mesinha. Qual é o objetivo, né? Qual é ali a função e a criatividade? É alimentar a boneca. Então, qual é o planejamento? Ela pega as comidinhas, põe na panela, bota no forninho, mexe para preparar. E qual que é a resposta adaptativa e o produto final desse processo? Ela dá a comidinha na boca da boneca e alimenta a boneca. Então, perfeito. Isso aqui foi a praxis dela que funcionou. Então, pensando nas nossas atividades, a mesma coisa. E como é que é uma dispraxia? É a Madu, como, por exemplo, pega a boneca e pega, em vez de ela fazer todo o processo que eu falei da menininha, ela vai pegar a boneca e vai começar a batucar na cadeira. Então, isso é uma dispraxia para vocês entenderem sobre o filho de vocês. E para quem não fez avaliação de perfil sensorial, não faz terapia ocupacional, tentar entender um pouco o perfil do filho. E saber, para você poder saber no que você pode ajudar ele nesse processo todo. Tá bom? Integração sensorial é um pouco complexo, é um tema denso. É um pouco, assim, foi para mim, um dos mais desafiadores. Então, eu tive que estudar muito para poder falar disso de uma forma mais tranquila, porque realmente ele é bem específico, tá? E aí a gente vai falar agora, como eu falei para vocês, que eu ia mencionar melhor, sobre as acomodações sensoriais e o papel da terapia ocupacional. E por que eu vou falar da acomodação sensorial antes de falar de estimulação? A gente precisa entender que as técnicas de acomodações sensoriais, elas são imprescindíveis para a gente gerar essa regulação, organização do cérebro da criança autista, do nosso filho, para que ele possa ter aproveitamento melhor das demandas da vida. E aí a gente está falando de todas as demandas, está falando da escola, das terapias, das interações sociais, para que ele tenha condições de realizar as habilidades de vida diária, como eu estava falando com vocês, sobre saber tomar um banho, saber colocar uma roupa. Agora a gente está aí no processo da Madu sentar na cama, e ela já está conseguindo colocar sozinha os pezinhos de cada lado do short, da calça, e colocar e subir. Então, assim, tudo isso, que essas habilidades de vida diária são importantíssimas para a gente dar autonomia para ela na vida futura. E, assim, eu sempre falo, quando a gente está trabalhando a habilidade de vida diária, a gente está trabalhando a rotina diária dos nossos filhos, a gente está trabalhando pilares do desenvolvimento, a gente está trabalhando contato visual, a gente está trabalhando imitação, enfim, a gente tem uma oportunidade riquíssima de trabalhar, de desenvolver e gerar aprendizado para os nossos filhos dentro da rotina diária, tá? Então, assim, quando você realiza frequentemente as técnicas de acomodação sensorial, a gente evita as sobrecargas. Então, escola é um lugar, geralmente, que vai sobrecarregar, porque são muitos ambientes, são muitas atividades, são muitas crianças. Então, antes da escola, é o ideal fazer uma acomodação sensorial rápida, porque a gente sabe que é corrido para ir para a escola. Se tem um acompanhante terapêutico na escola, é importante que esse acompanhante terapêutico saiba fazer isso, para que ele use em alguns momentos estratégicos, principalmente naqueles que percebe que a criança pode ter uma desregulação, pode ter uma sobrecarga sensorial. Tá? Então, assim, é importante que todas as pessoas envolvidas com a criança saibam fazer as acomodações sensoriais. É muito importante, tá? E aí a gente tem que entender uma coisa que eu passei a entender melhor. Às vezes, tem comportamentos, tem crises que a gente acha que é comportamental, mas é sensorial, é de sobrecarga. Então, a gente precisa ter essa leitura, ter esse olhar clínico nesse sentido, para a gente poder antecipar, para que não chegue numa crise sensorial, que aí você já não sabe se é sensorial, se é de comportamento, o que é. Então, é uma forma também de evitar crises maiores da criança, tá? E como eu falei, né, é interessante a gente ter o perfil sensorial da criança. Eu sei que muitas mães não têm o acesso à terapia, então não tem esse perfil sensorial montado, mas ainda assim, isso não impede que você pratique as acomodações sensoriais, tá? Então, assim, falando um pouco aqui, voltando aqui um pouco para o slide, o nível de alerta e nível de atividade. Então, o nível de alerta da criança é relacionado à atenção e foco.
Então, o nível, se a criança está com um alerta baixo, a criança ela tá desconcentrada, né? O nível de atividade é o nível de movimento corporal, se ela está muito agitada, se ela está muito prostrada, não, né, não está ali animada para fazer atividade. Então, isso é importante a gente observar também para atuar nas acomodações sensoriais, porque às vezes ela pode estar indo ali para o nível, aumentando o nível de atividade, você consegue pegar ela para fazer uma acomodação e diminuir, né? Porque agora ela vai para a escola, não, porque agora ela vai vir da escola, almoçou, vai para uma terapia, vamos diminuir esse nível de atividade para poder melhorar esse nível de alerta. Então, tem que ter esse raciocínio para poder ajudá-las, a gente poder ajudá-las também nesse movimento de uma terapia, de uma situação para outra. Algo que é importante também a gente saber, tá? Dessensibilização e hiperreatividade tátil. A terapia ocupacional de integração sensorial, ela não trabalha com dessensibilização, tá? O que a gente faz é habituar a criança apresentando as técnicas de forma gradativa, tá bom? E a gente precisa ter um cuidado da criança que apresenta sensibilidade ao toque. Quando a gente vai fazer a acomodação, a gente trabalha muito com o proprioceptivo, e o proprioceptivo é muito de toque. Então, a gente tem que fazer essa habituação e não dessensibilização. E o que é essa dessensibilização? A criança, ela tem sensibilidade com slime. Eu vou jogar uma criança numa banheira de slime. Não existe fazer isso. Isso não existe essa dessensibilização. A gente faz uma habituação. A gente pega um pedacinho de slime, bota dentro de uma forminha para ela começar a se habituar. Então, é habituação e não dessensibilização, tá? E aí, falando de autocontrole e autonomia sensorial, a gente faz as estratégias práticas de acomodação para desenvolver, para que a criança possa ter um autocontrole para que ela possa ter independência. Então, hoje a Madu, ela já busca de forma autônoma algumas acomodações sensoriais. Ela consegue ir para o balancinho, a gente colocou um balanço de casulo no quarto dela, então ela vai sozinha lá e fica lá se balançando um pouco. A gente está vendo para ela, a gente está querendo montar no quarto dela um espacinho sensorial, que ela tem uma manta de peso, coisas assim para que ela possa se autorregular, porque eles começam a aprender que aquilo ali gera um bem-estar e eles começam a procurar de forma autônoma. Então, quanto mais a gente apresenta, a gente consegue proporcionar mais qualidade de vida para eles, tá? Então, assim, a resposta sensorial aversiva do autista é 8 vezes maior que uma pessoa típica. Então, às vezes, aquele barulho que a gente fala, nossa, barulho me desconcentrou, deu meu ouvido. Para ele, imagina para eles 8 vezes mais, tá? E assim, tudo no autismo é processo, é consistência, é paciência, é repetição. Então, quanto mais você apresenta as acomodações para o seu filho, mais ele vai aprender e vai demonstrar autonomia para buscar isso, como eu já falei. Tá? E lá no meu Instagram tem vários vídeos com técnicas de acomodação, vários que eu já fiz com ela, e vocês podem perceber no vídeo o quão ela fica mais regulada, mais calma. Então, tem vários vídeos lá que eu fiz com ela fazendo as acomodações, exemplos para vocês poderem fazer também, tá? Então, assim, gente, as técnicas de acomodações sensoriais, elas são universais, ou seja, elas podem ser feitas para todos os perfis sensoriais. A gente tem que ter só aquele pequeno cuidado que eu falei com a criança que tem uma hiperreatividade tátil, ou seja, ela é muito sensível ao toque, então a gente tem que ir habituando, como eu falei, tá? Então, a gente sempre inicia pelo sistema proprioceptivo, que é o da consciência corporal, que é aquela noção do corpo no espaço. Então, quais são atividades proprioceptivas que a gente pode fazer, né? Porque elas ajudam a organizar o sistema nervoso central. Então, ela já tem automaticamente, quando você realiza uma acomodação sensorial de cunho proprioceptivo, você já gera um efeito calmante. Então, a gente sempre inicia as acomodações sensoriais por esse sistema, tá? Ele é considerado o mais regulador e organizador de todos os sistemas sensoriais. E aí ela oferece uma base estável para o cérebro processar e interagir os estímulos sensoriais, que são os objetos, as pessoas, o ambiente, tudo aquilo que nos envolve, né, no dia a dia. Então, geralmente, as atividades são de força e percepção corporal. Então, é a massagem de pressão profunda nas articulações, tem vídeo disso lá, músculos e tendões. O movimento, deixa eu ver se vocês estão me vendo bem aqui, peraí. Dá para me ver bem. O movimento corporal linear, que é, por exemplo, eu abraço o amado por trás, a gente faz pelos lados, para frente, para trás, tá? Então, as mantas ponderadas, como eu falei, que são aqueles cobertores mais pesados, isso é algo que não é acessível, é caro, você comprar a manta ponderada, né? Então, até estou vendo da minha avó fazer para ela com saquinhos de gel e de areia,
mas isso, gente, ajuda muito, ele se regula, ela se regula muito com cobertores, assim, ela bota um monte de coisa em cima para sentir aquele peso. Os pesos, tipo caneleira, pode ser uma caneleira mesmo, ajuda muito, assim, por exemplo, quando precisa de fazer coisa sentada, tem criança que não consegue sentar nem para comer, então você coloca aquele pezinho na perna dela, importante também a base para o pé, isso não tem a ver, tem a ver com o sistema proprioceptivo, né, porque ela está tocando num algo, então isso já ativa, mas também é vestibular, ele dá uma base para essa criança sentar, sentir o corpo dela e conseguir dar a resposta adaptativa que é o comer sentada, sozinha. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de algo, coisas que vocês já podem começar a fazer já amanhã com o filho de vocês, que vocês já vão ver diferença na regulação emocional e no engajamento, tá? E o sistema vestibular, que é justamente o balanço, que é como ela tem o casulo, que eu falei para vocês, porque esse balanço que eu falei assim, ele é proprioceptivo, porque a gente está com contato corporal, mas ele também é vestibular, porque a gente está falando de movimento, e o vestibular totalmente ligado ao movimento. O balanço é sempre algo calmo, sempre linear, frente ou lado, né? A rede também é algo interessante, tem até uma mentorada que a filha gosta bastante de rede, é algo que regula ela bastante. Bolão de pilates, que a gente também tem aqui, não é uma coisa cara, que você pode botar a criança sentada, e aí ela pode fazer os sistemas também frente, trás, ajuda nela também no vestibular dela equilibrar, porque ela tem que ter um equilíbrio para poder fazer esse movimento sem que ela fique mole e caia da bola. Então, esses dois sistemas, vocês já podem começar já imediato, que já vão dar um grande efeito calmante no filho de vocês. Não sei se quem já faz, mas eu sei que tem muitas mães que não fazem. E como fazer, no caso, essas acomodações sensoriais? Muito parecido com todas as coisas que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Conexão, né? Tem que ter a sintonia entre o cuidador ou o terapeuta e a criança. Então, a gente pode também utilizar objetos de preferência, porque a gente tem que. Não adianta você pegar a criança para balançar ela, para apertar ela, que muitas vezes ela vai querer fugir de você, como ela foge das demandas. Então, a gente fazer aquela conexão, deixar o ambiente mais calmo, tranquilo, poucos estímulos, mais organizado possível. Tem muitas crianças que elas são hiperreativas aos sons, então você pode colocar o abafador para quem usa, para ir também diminuindo aquele nível de atividade, como a gente conversou. Identificar os códigos corporais, então, muitas vezes, quando eu percebia uma busca da Madu maior, ela já era o sinal que eu precisava fazer algumas coisas com ela, mas sempre seguindo ali o que ela estava me apresentando, ou se ela pegava uma coberta ali, eu já dava uma enroladinha nela para dar aquela pressãozinha no corpo. E ela, então, a gente tem que saber, eu falo para vocês, tem que ter sempre esse olhar clínico e o raciocínio para saber o que fazer, para que a gente não piore a situação, deixa a criança mais desregulada ou desregule, né? Tá? Mas, assim, a acomodação sensorial você pode fazer independente se seu filho está demonstrando sinais de desregulação ou não. A gente já pode, como eu falei, sempre antecipar, tá? Tudo isso vai estar no e-book, tá, gente? Então, como eu falei, sempre prestando atenção e habituando, introduzindo gradualmente essas novas sensações e experiências. E, como tudo no autismo, a gente precisa fazer que isso seja um novo hábito, incorporar esse hábito na nossa rotina, tá? Então, assim, gente, não tem que fazer acomodação sensorial 20 vezes por dia, por meia hora, é impossível. Então, o ideal é a gente fazer pelo menos aí umas 3 vezes ao dia. E assim, ó, começa com 5, vai para 10, no máximo 20 minutos, mas se você ficar entre 5 e 10 minutos também, já vai fazer um grande efeito. E aí, como eu falei, principalmente antes das maiores demandas do dia, não tem limite de vezes, tá? Mas a gente sempre tem que pensar em fazer as coisas com coerência. A gente vai ficar o dia inteiro pegando a criança para fazer acomodação, mas a gente pode perceber ali que vai ajudar. Ó, ajuda muito, depois do banho, passar um cremezinho, já fazendo essa pressão profunda, ajuda muito a relaxar a criança para dormir, mas muito mesmo, tá? Então, são coisas que a gente já pode praticar, vocês já podem praticar a partir de já, vocês já vão ver grande diferença, tá bom? E aí, agora a gente entrando um pouco nas estimulações, né? Vamos passar para falar das estimulações. Então, como eu falei nas acomodações, na estimulação não seria diferente. Gerar conexão. Esse é o ponto-chave mais importante para qualquer coisa que a gente vai fazer ou que os terapeutas vão fazer com a criança. Então, a gente já sabe que a gente precisa seguir a liderança da criança. Tá? Então, assim, às vezes a Madu anda de um lado para o outro. Se eu preciso seguir a liderança dela, eu vou andar junto com ela e a partir dali, né, eu vou andar, vou conseguir me conectar, vou fazer uma acomodação e aí sim eu vou conseguir apresentar uma demanda. Mas a gente tem que lembrar sempre que a gente não pode ficar forçando
a gente tem que tentar fazer isso o mais tranquilo possível, para que eles criem confiança na gente. Isso também serve para as atividades e principalmente da vida diária, então na hora do banho, criança que não quer tomar banho, criança que não quer comer, então a gente precisa ter todo esse movimento de seguir a liderança, de acomodar, para que a gente consiga as demandas respondidas de forma correta, tá? Então, é seguir a liderança. E o que é esse holofote que eu coloquei aqui? Sempre que possível, a gente tem que tentar ficar na mesma altura da criança, para que ela consiga ver o nosso rosto, ela vê a nossa fala, e aí ela está vendo o que a gente está falando, o movimento da nossa boca. Vai aumentar o contato visual. Eu sei que não dá para a gente ficar abaixando o dia inteiro na altura da criança, mas eu faço muito isso, principalmente na parte da rotina diária. Hora de banho, hora de comer, a hora de trocar uma roupa. Às vezes eu sento no chão e ela está em pezinha, a gente vai fazendo juntas. Então, a gente sabe que a rotina da mãe atípica, ela não consegue ficar pegando 20 jogos cognitivos e aplicando com a criança. Não tem como a gente fazer isso. A gente até tem condições de fazer isso em alguns momentos pontuais, mas a gente não tem como fazer isso como um terapeuta faz dentro de uma clínica ou em casa com a criança, né? Que ele vem para isso. E é importante também eliminar o excesso de distratores do ambiente. Então, no caso dela que batuca, tudo que está disponível ali para ela fazer barulho, para ela batucar, ela vai buscar. Então, é tentar sempre, né, manter essa organização para que quando você estiver fazendo alguma coisa com ele não se distraia com outras coisas. Então, a gente tentar manter essa ambiência e ter sempre atenção, porque a ambiência ela também pode gerar uma sobrecarga sensorial pela quantidade de estímulos visuais, tá bom? Então, a lista de preferências e reforçadores. O reforço, gente, tem várias pesquisas, vários estudos científicos já dizendo para a gente que o reforço é algo primordial para que a criança aprenda, porque o cérebro dela entende que quando ele realiza uma demanda correta, ele entende que é a correta, ele tem ganhos. Então, a tendência é que a criança repita mais vezes esse comportamento que você deseja. Então, a gente precisa ter a lista de preferência dos reforçadores. No caso da Madu, que é mais difícil, os reforçadores dela maiores são a comida, é o colinho, é pular. Então, eu uso sempre aquilo que eu tenho de recurso para conseguir as coisas com ela. Vocês a mesma coisa, porque eu sei que tem muita criança que tem brinquedos de preferência, que tem brincadeiras de preferência. Então, a gente tem que usar isso como ferramenta para ensinar. Então, poxa, a criança todo dia corre para comer. Um dia ela sentou para comer, você não vai reforçar esse comportamento, você tem que ter essa atenção de reforçar para que ela entenda que, nossa, olha, eu fiquei sentada, olha como isso foi bom, eu vou ficar sempre sentada. Claro que não vai ser na terça para quarta, a gente tem que sempre lembrar disso, como processo, pode demorar semana, meses, tá? Então, a gente tem que ter esse entendimento, tá bom? Então, faz a lista de preferência dos seus filhos, já pega, anota numa folha todas as coisas que ele gosta, para que você tenha ali em mãos, ali mais ou menos engatilhado para você usar, porque também não pode demorar 5 minutos para dar o reforço. O ideal são 3 segundos, mas a nossa realidade não é essa. Então, o mais rápido possível, a gente precisa entregar esse reforçador para ele. E ser consistente nisso, para o cérebro, de fato, entender que ele tem coisas positivas quando ele responde às demandas. E, claro, de forma positiva, de forma como a gente quer, tá? Então, falando um pouquinho dos pilares da aprendizagem. A base da aprendizagem de qualquer pessoa é através do olhar. A gente observa o que a pessoa está fazendo, a gente imita aquilo, a gente reproduz, e a gente consegue seguir instruções, a gente começa a partir daí a aprender a seguir instruções. Então, o bebê, né, ele observa aquilo, observa que a mãe está lá pegando um tênis e guardando no armário, a criança, né, que começou ali a andar, começou a interagir, está interagindo mais, ela tá vendo o que a mãe está fazendo. Então, quando ela fixa esse contato visual, ela já tem automaticamente a imitação como uma habilidade a ser desenvolvida, sem problemas. E ela vai ter essa facilidade de seguir os comandos. Então, quando ela vê a mãe fazer isso 2, 3 vezes, eu vou falar assim, no caso do Lucas, ele vai me olhar. Pega o tênis e coloca para a mamãe no armário, então ele vai lembrar do que eu fiz, então ele vai fazer a imitação pelo que ele observou, ele vai seguir um comando porque ele viu como é que eu fiz. Então, esse é o pilar de aprendizagem de qualquer criança. E no autismo, por eles terem diversas falhas neuronais em relação a isso, a gente precisa ensinar isso para eles, e ensinar isso de forma muito consistente. Então, se essa base, né, essa base que eu estou falando para vocês, esses pilares, eles não estiverem bem estruturados, muita coisa não vai acontecer, inclusive a fala. E para que a fala aconteça, aquela cerejinha lá do bolo, que é a fala que todo mundo tanto deseja, isso precisa estar muito bem estabelecido. Isso demora para algumas crianças mais, outras menos, tá? Então, como eu falei, eles são
fundamentais para o aprendizado de todas as habilidades, tá? Então, a minha sugestão é trabalhar todos os dias um pouco de cada pilar desse. Então, na rotina diária mesmo, como eu falei para vocês, são oportunidades no banho, na hora de comer, na troca de roupa. Então, se abaixar na criança para ela poder te ver. Traz com frequência objetos para perto do seu rosto que seja do interesse dela. Então, às vezes, ela vinha com a colher de comida, ela me olhar, entendeu? E vai falando as coisas que você está fazendo. Então, sempre que possível, abaixar na altura. Então, e o segmento de comandos e a imitação são habilidades que a gente pode e deve oferecer ajuda gestual, ou de gesto, apontando para ela como fazer, ou física, e junto com ela para fazer. O que a gente não consegue no contato visual, porque eu não posso pegar o olho da criança, abrir e segurar para me olhar. Mas os segmentos de comando e a imitação a gente pode fazer com o corpo dela para que ela reproduza, tá? E é importantíssimo, mesmo com essa ajuda física, por exemplo, você falou assim, como o exemplo do tênis, coloca o seu tênis no armário, a pessoa ficou te olhando, você vai dar a mãozinha para ela, pega o tênisinho com a mãozinha dela, vai até o armário, coloca e vibra e dá o reforço para ela. Então, porque a ideia é você ir diminuindo essa ajuda ao longo do tempo, né? Então, a gente vai oferecer essa ajuda, vai fazer a ajuda gestual primeiro, não deu certo, vai fazer a física e vai reforçar para que depois ela comece a ter autonomia nessas habilidades, tá? Gente, rotina visual. Isso é uma coisa difícil da gente incorporar, difícil de fazer, é mais um hábito que tem que colocar. É chato, mas é necessário. É uma coisa que eu preciso ter mais consistência, eu tenho que admitir, mas é muito, muito, muito importante para eles ter rotinas visuais, pistas visuais. A estrutura cerebral dos autistas, ela faz com que geralmente eles tenham mais habilidades visuais, tá? E isso está totalmente ligado às características do processamento sensorial e cognitivo do TEA. E devido a isso, muitos estudos, depois de artigos que se tem sobre isso, em torno dessa constatação. Então, trazer para eles pistas visuais, eles montarem ao longo do dia com vocês a rotina visual, vai trazer aprendizado para eles e melhora comportamental em diversos aspectos, tá? E principalmente quando a gente fala ali da previsibilidade, de saber o que vai acontecer quando você está montando a rotina. Ou a gente vai levar no médico. Então, assim, algo totalmente fora da rotina é algo que geralmente eles não gostam de fazer. Então, a gente vai antecipar, vai mostrar. Tá sem a figura ali, mostra no celular. Médico, bota lá médico, desenho. Hoje em dia, gente, internet, inteligência artificial, a gente tem tudo, todas as ferramentas a nosso favor. Então, é colocar lá médico com um negocinho de examinar e já fala para ele, ó, depois do médico a gente vai comer lá o seu coisa que você gosta, seu pãozinho, seu pão de queijo, seu, sei lá, aquilo que a criança pode comer, enfim. A gente vai, então a gente vai pegar vai lá naquele parque que você gosta, vai pegar vai brincar com aquele brinquedo, a gente tem que ter uns reforços aí guardados para questões estratégicas. Então, quem não tem rotina visual ainda, hoje, gente, com internet Google, não tem por que a gente não ter isso. Porque eu acho assim, beleza, imprimir, plastificar, dá um trabalho. Mas se você não quer fazer isso, plastificar, botar velcro, que dá trabalho mesmo, você pega, faz no papel mesmo, a cartolina, corta os papeizinhos, bota a cartolina lá com os quadradinhos, canetinho, faz ele montar a rotina dele, escreve lá na sua mão rotina. Mas tem que fazer, tem que apresentar essas pistas visuais, essa rotina todos os dias, tá? E quando não tiver a mão, pega o celular e coloca. Então, assim, é uma coisa que mais um hábito que você tem que colocar aí, que tem que ter consistência, tem que ter paciência, mas ajuda muito. Eu vou falar para vocês que as poucas vezes que eu usei, para mim foi muito interessante, foi muito bom para ela. Agora, até que ela está mais assim, entendendo o que eu falo para ela e não mostro. Mas ainda assim, eu preciso mostrar mais para que ela associe rapidamente o que eu mostro com o que eu estou falando. Tá? Então, por exemplo, eu já fui deixar o Lucas com a tia dele para levar na TO dela, e ela começou a chorar porque ela queria entrar também. Eu falei, a gente vai para a terapia, depois a gente volta para cá para buscar o Lucas e você vai brincar. Ela parou de chorar. Então, mas eu usei muito, médico é uma coisa que ela tem aversão, então usei bastante, e é isso, a gente tem que ter essa consistência. Consistência é uma palavra que no nosso vocabulário é sempre muito presente, tá? Então, como eu falei, benefícios, previsibilidade da rotina, antecipação à mudança de rotina e oportunidade de comunicação, ainda tem isso. A criança que também não fala e você ainda não está usando, às vezes, o iPad para se comunicar, você pode se comunicar por trocas de figuras, você tem ali as principais coisas ali do dia de vocês. A criança está chorando que a garrafa de água está alta, ela quer pegar, mas não é através do choro que ela precisa se comunicar, é através da fala, mas ela não consegue falar, você dá a fotinho da água para ela. E você mesmo entrega para você.
porque ela ainda não faz isso de forma autônoma. Aí você vai falar, você quer água, muito bem, você dá água, ainda dá um reforço para ela, já estou antecipando. Isso é uma coisa que eu vou dar de exemplo disso, mas é isso aí, é você fazer ela se comunicar de uma forma funcional, que é com a troca que é te dando a figura, você dá a água que ela queria, ainda dá um reforço diferencial para ela entender que a comunicação é através ou da fala ou das figuras, porque assim ela vai entender, o cérebro dela vai entender que não é através do choro, de se jogar no chão, de gritar que ela vai conseguir o que ela quer. E a gente tem que ter muito cuidado para não reforçar esses comportamentos, porque depois, para tirar um comportamento, para extinguir um comportamento desse, gente, é uma luta danada. Então, ensinar é muito mais fácil do que a gente extinguir, tá? Então, inclusive, foi através das pistas visuais que eu desfraudei a Madu, foi através dessas pistas visuais que ela conseguiu desfraudar. Eu enchi o banheiro de figuras, eu fiz troca com ela de reforço de comida, e assim a gente conseguiu fazer. Ela mantém a rotina dela do banheiro, eu tento mostrar sempre que eu posso, tem lavar a mão, tem escovar o dente. Então, assim, no começo é mais chato, depois a gente vai entrando no hábito, entendeu? Tá bom? Então, gente, rotina visual é inegociável, tá? Técnicas de aproximações sucessivas, a gente vai trabalhar isso na comunidade, vamos pegar algo, quem estiver lá, a gente vai pegar algumas pessoas para a gente fazer algo com o filho de vocês, exemplo que acontece com o filho de vocês para a gente fazer as aproximações sucessivas. Então, tudo aquilo que é aversivo para o seu filho, a gente tem que usar essa técnica, com cautela e paciência, para a gente chegar no objetivo final, tá? Então, assim, na minha formação que eu fiz em aba, eu teve uma história que eu aprendi de aproximações sucessivas, que era bem difícil para a terapeuta, parecia até que ia ser impossível, mas ela, depois de alguns bons meses, ela conseguiu, que era um menininho que não queria tomar banho, e ele sempre chorava. E os cuidadores, no caso os pais, a babá, cederam algumas vezes ele não tomar banho, porque ele começava a chorar muito, e simplesmente o cérebro entende que é através do choro, é através do grito que eu vou evitar isso. Só que isso foi se intensificando a ponto dessa criança ter que usar camisa de força e capacete, assim, né, coisa preta, porque ele estava já batendo a cabeça forte na parede, se machucando seriamente, e ele chegou desse jeito para a terapeuta. Então, ela teve que fazer as técnicas de aproximações sucessivas. Então, na hora que falava do banho, a criança chorava, então ela esperava a criança chorar ali por 1 hora. Quando a criança terminava de chorar, ela se aproximava do banheiro e botava o pezinho dele no banheiro. E falou, nossa, e reforçava muito aquilo, tanto de social. Se você entrou, você colocou o pé no banheiro e já dava, que ele acho que gostava muito de Cheetos e um desenho específico. Assim que ele botou o pé no banheiro, era Cheetos, o desenho, o elogio, e a criança foi assim, pé, braço, outro braço, entrou no corpo inteiro, um pingo de água, e assim foi indo até ele conseguir tomar banho sem se desregular. Então, a aproximação sucessiva é justamente para a gente conseguir esses comportamentos mais difíceis que a gente quer substituir e ensinar um novo, tá? Então, a gente vai falar muito disso na comunidade, porque isso ajuda muito a gente manejar comportamento e ensinar comportamento, tá? Então, falando em comportamentos inadequados, que hoje falam mais, o nome é mais chamado de comportamentos interferentes, eles perturbam a família, a ambiência do lar, são comportamentos que são muito comuns no autismo, e os motivos são variados, que pode ser a sobrecarga, como a gente falou, sensorial, ele não conseguir se comunicar, isso irrita você não conseguir falar o que você quer, a rigidez cognitiva, que também é algo muito presente em muitos, na maioria dos autistas. Então, a gente tem que aprender a fazer o quê? A análise funcional do comportamento. Outra ferramenta e que a gente vai falar muito dentro da comunidade. Então, a gente precisa avaliar sempre o antecedente, o comportamento da criança. O que antecedeu aquele comportamento? Qual foi o comportamento? Qual foi a consequência que você deu? Tá? Porque é assim que a gente vai conseguir evitar, substituir e extinguir comportamento. É dessa análise funcional que a gente vai ter que aprender a fazer muito bem, para a gente poder, que aí daqui a pouco, quando você começa a fazer, ela entra de forma automática, você automaticamente vai conseguir identificar isso, se antecipar. E o que já está instalado, gente, já está instalado, a gente vai ter que fazer um trabalho para poder ensinar, substituir e instalar um novo comportamento. Então, como eu falei para vocês, tem que ter muito cuidado na consequência que a gente dá para aquele comportamento, que a gente pode reforçar um comportamento inadequado, interferente, e ele pode acabar se instalando. Então, eu vou dar um exemplo rápido que aconteceu comigo, e é um exemplo muito real, que ainda assim já melhorou muito. Então, antecedente, eu fui na cozinha. Comportamento, a Madu chorou porque eu estava comendo, ela queria comer minha comida, mas ela tinha acabado de lanchar, tá?
Então, qual foi a consequência? Eu já estressada, cansada, cedi o que ela queria comer, cedi para ela comer ali naquele momento, e o comportamento dela se repetiu intensamente cada vez que a gente entrava na cozinha e que eu falava para ela que não ia dar. Então, nesse caso aqui, eu reforcei um comportamento interferente, inadequado, cedendo o que ela queria no momento que ela estava chorando, gritando, fazendo birra. Nesse momento, a gente não pode ceder nada, a gente tem que acalmar a criança. De preferência, a gente não fica olhando muito, não, filha, não, a gente se acalma, a mamãe está aqui, não olha muito, não fala muito, porque uma hora ela vai se acalmar e aí sim a gente atua, tá? Então, nesse caso meu aqui, quais alternativas poderiam ter sido feitas? Eu poderia ter dado a previsibilidade para ela, falando, olha, aqui você está comendo seu lanche, mostrando a figura da criancinha comendo, e falando, a mamãe vai comer agora, é a minha vez, e bancar o choro dela, e não dar atenção àquele choro. E ela iria processar, isso acontece hoje, às vezes ela dá uma reclamada ali, chora, tá com um brinquedinho ali na cozinha, eu fico lá, fingindo que não estou ouvindo nada, e ela simplesmente se distrai e vai fazer outra coisa. Então, isso é ciência, gente. Isso além de ter a ciência já com diversos estudos e artigos, tem a minha prática que eu estou falando para vocês que realmente funciona, tá? Ou eu poderia ter dado algo para ela comer junto, ali ao mesmo tempo comigo, ou comida ao mesmo tempo, enfim, o objetivo é sempre evitar o comportamento, tá? E como eu falei, quando a birra acontecer, a gente não pode dar atenção ali, tentar, se a criança se desregular muito, a gente tem que conter, não pode deixar a criança se machucar, ela pode entrar com uma questão sensorial profunda e a gente tem que buscar aí a regulação da criança, tá bom? E para extinguir, né, um comportamento interferente, como eu falei para vocês, a gente tem que substituir, então a gente tem que ensinar um novo comportamento, que aí a gente vai fazer toda aquela análise do comportamento que eu falei, e aí depois que a criança se regular, se acalmar, você vai falar para ela que você não está entendendo o que ela quer daquela forma, e aí no exemplo da água, ela quer aquela água, está chorando, se jogou no chão, ela não estou entendendo desse jeito, vamos se acalmar, ela acalmou, vocês botam a figurinha da água na mão dela, dá para você dar água para ela que ela queria, imediatamente um reforço muito legal, uma coisa que ela gosta muito, né? Bota aquele 5 minutos daquele desenho maravilhoso que ela adora, e ela vai entender que a forma de se comunicar não é da birra, é através da comunicação, tá? No caso, nessa que a gente falou aqui é da figura, que a criança, nesse caso aqui, não fala. Então, isso é muito importante a gente entender isso, tá, gente? É muito importante a gente saber fazer essas análises, porque isso vai fazer toda a diferença para o nosso filho, tá bom? Então, vai estar aqui no e-book depois para vocês essa análise funcional, do evitar, substituir e extinguir, que eu já expliquei um pouquinho para vocês aqui como é que funciona. E falando um pouco da fala, do comportamento verbal, né? A gente tem que entender, né? Eu sempre escuto muitas pessoas falando isso, e é uma verdade, que a fala é a cereja do bolo, e ela de fato, a fala é algo simples para a gente, que é típico, mas ele na realidade, ele é algo muito complexo, mas que acontece de forma natural para a gente. Como para eles não acontece, porque tudo precisa ser ensinado, a fala é aquela cerejinha do bolo. Então, como eu falei para vocês que eu já tinha adiantado, né? Os pilares básicos que a gente falou, contato visual, imitação, segmento de comandos devem estar muito bem estruturados, mas muito bem estruturados mesmo, consistentes na criança, para que a gente possa pensar em querer ensinar a fala, tá? E, além disso, a disfunção da integração sensorial, ela também prejudica o planejamento da fala, né? A praxis para a fala, já que o cérebro utiliza todos os sistemas sensoriais para organizar uma resposta adequada às ações da vida, tá? Então, assim, não há promessa de fala acontecer, se alguém prometeu isso para vocês, a pessoa é imprudente. Tem, sim, possibilidade, grande possibilidade, se aquele combo que a gente conversou estiver funcionando bem, mas ninguém tem como garantir isso, tá bom? E aí, assim, a fala, como eu falei para vocês lá naquela parte dos níveis de suporte, né? Elas têm que ser uma fala funcional. Não adianta a criança falar cantando, fala de desenho, fala de filme, porque isso não é uma fala funcional, tá bom? E aí, falando aqui no nosso slide, né? O que a gente pode fazer aqui já de pronto para incentivar essa fala? É a comunicação aumentativa alternativa, como eu falei para vocês, e a gente não precisa ser necessariamente o iPad no primeiro momento, a gente pode começar com as PECs, as pranchas, né, que são tipo um fichariozinho que tem ali várias coisas que a criança faz, tem como imprimir na internet, hoje em dia a gente consegue tudo pela internet, mas a Fono, que tem essa especialidade, ela tem a obrigação de te orientar e te fornecer isso, tá bom? Isso, na verdade, para todas as crianças que têm dificuldade da comunicação ou até mesmo peculiaridade na comunicação, se beneficiam da CAA.
Ambiente comunicativo. Então, sempre conversar, a gente tem aquela impressão assim, meu filho não está entendendo nada que eu estou falando, né? Mas eles têm uma receptiva, eles têm uma capacidade de receber, de entender o que a gente está falando muito mais do que expressar. Então, a gente não subestime. Narra o que você está fazendo com seu filho, conversa com ele, torne a ambiência da sua casa comunicativa. Quem tem outro filho, né? O caso que tem o Lucas, a gente conversa muito, a gente fala muito das coisas que a gente vai fazer e ela está ali no ambiente, está ouvindo. Incentivar a fala. Então, assim, a gente pode aproveitar as oportunidades de balbucios. Então, a criança está fazendo um balbucio que você entende que você pode trazer esse balbucio para uma coisa que tem função, que ela gosta. Faça isso, entendeu? Então, ela faz suco, você quer suco? Ela ama suco de uva. Você pega o suco que ela vai associar, que a fala tem ganhos. Então, isso é algo que é muito legal de fazer também, para incentivar que essa criança solte mais palavrinhas, mais balbucios, tá? E modelar. Os balbucios já demonstram que a criança, né, se ela está balbuciando ainda mais, se ela quer alguma coisa, se ela está em alguma situação ali, mostra um desenvolvimento de uma intenção comunicativa. E isso vai se ampliando cada vez mais. Então, você pode modelar as palavras, você pode botar o dedo na sua boca quando, então é o suco que você quer falar de uma forma mais assim, tipo, artística, para que ela possa ver bem a sua dicção, e você falar de uma forma mais devagar, para que ela entenda, sempre apontando. Então, a gente tem como incentivar dessa forma também, no nosso dia a dia, o comportamento verbal. E a gente vai aprofundar bastante sobre isso também na comunidade, porque são muitos assuntos para trazer numa imersão, num aulão, e eu não tenho como falar... por exemplo, para vocês terem ideia, as acomodações sensoriais e o autismo e estimulações deram 2 workshops de 1h30. Então, imagina se eu fosse falar, aprofundar de cada coisa que a gente está falando aqui. Então, aqui estou trazendo muita coisa que já vai ajudar vocês de forma imediata, que eu tenho certeza disso, mas aprofundar, a gente vai ter que aprofundar em outros momentos, tá? Então, a gente já falou aqui da CA como comprovação científica de ferramenta para desenvolver o comportamento verbal, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco da gente, das mães, de ressignificar o autismo e a maternidade. Então, aqui eu trouxe uma piramidezinha para vocês verem. A mãe protagonista, como a gente falou, é a principal impulsionadora do desenvolvimento do seu filho. E o bem-estar, a gente não consegue impulsionar ninguém se a gente não estiver bem. Então, eu sempre fiquei meio assim com aquela frase do avião, né? Eu falava, gente, mas isso é egoísmo, né? Você bota a máscara em você, depois você vai botar no teu filho, como assim, né? Mas se você não tiver bem, se você não respirar, será que você vai conseguir? Será que você vai conseguir colocar a máscara no seu filho? Será que você não vai desmaiar antes de conseguir botar a máscara no seu filho? É profundo isso, né? É bobo, parece que é bobo. Eu ficava meio chocada com isso antigamente, mas hoje eu entendi que isso é você cuidar de você para você poder cuidar bem do outro. Você não consegue cuidar de alguém se você não tá bem cuidado. E você não pode depender que alguém cuide de você como adulto, você tem que buscar esse autocuidado. Você tem que buscar isso sozinha. O amor próprio, mas não o amor próprio egoísta, um amor próprio que eu falo é de se amar, de se cuidar, de estar bem com você mesma, tá? Descanse e tempo para si. Todo mundo fala comigo que não tem tempo, que não consegue, mas se tiver organização e a gente vai trabalhar isso na comunidade, você tem que se permitir ter momentos de pausa e relaxamento. Não estou falando de você fazer isso 5 horas por dia, mas você ter alguns, porque eu sei que tem muitas mães que trabalham o dia todo e depois buscam o filho na escola, depois estão em casa com a criança, mas até mesmo no horário do almoço do seu trabalho, depois que seu filho dorme, tem como planejar, tá? Porque a gente acaba se deixando levar por rede social, né? Claro que a gente tem que ter momentos de ociosidade, sim, é importante, mas a gente precisa ter uma organização também para ter tempo de qualidade com a gente e de produtividade para a gente, tá? Então, rede de apoio, eu sei que isso é um grande problema da maternidade atípica, porque as pessoas não sabem lidar muitas vezes com o comportamento dos nossos filhos, as pessoas não têm a mesma paciência, não é por mal, porque a realidade é nossa, então às vezes as pessoas têm insegurança, mas se você tiver, aceite esse suporte familiar, amigos, grupos de apoio, que é como a gente tem, nosso grupo social, que é como a gente tem ali, eu falo com muitos de vocês no Instagram, ali a gente conversa lá no direct. Então, assim, não necessariamente precisa ser uma pessoa da família que tenha essa disponibilidade. Se tiver, sei que tem gente que tem, maravilhoso, mas quem não tem, e não tem dinheiro também, às vezes, para ter uma babá, para ter um cuidador para ajudar, busque grupos,
né? E uma amiga que vai te visitar, que você possa fazer uma coisa que seja junto com seu filho e com ela naquele momento. Se for uma amiga muito próxima, fica com ele aqui 15 minutinhos que eu vou ali tomar um banho, vou fazer um relaxamento. Então, você buscar essa rede de apoio, né? Porque não adianta a gente ficar, não tenho ninguém para me ajudar, e se fechar naquilo e acabou, você se fecha para o mundo, você nem consegue ver as possibilidades que tem, tá? E o cuidado integral. A gente não pode cuidar só do físico, nem só do mental e nem só do emocional. A gente tem que cuidar da integralidade dessa saúde. Então, cuide de todas as dimensões do seu ser de forma integral, tá? Então, como a gente já falou, ressignificar, encarar o autismo como um propósito, seu filho é assim, e o vitimismo só vai te gerar mais ansiedade, tristeza, podendo até te levar a transtornos psicológicos e psiquiátricos, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno alimentar, são tantos transtornos que você pode ter por conta de você não gerenciar bem essa sobrecarga e encarar o autismo como um problema, como se a vida fosse injusta com você, e você pode criar vários transtornos que depois você não vai poder cuidar do seu filho, vai se sentir mais culpado ainda, vai ter que ficar dependente, tomar remédios, enfim. Então, a gente tem que evitar entrar nesse processo, tá? Então, assim, entender que nós somos seres humanos, então a gente tem dias difíceis, a gente tem dias tristes, vai ter dia que você vai estar mais cabisbaixa. Ok, acolhe seus sentimentos, mas depois, gente, passou um tempo, passou o dia seguinte, bola para frente, ação e movimento, sabe? Assim, sempre pensar assim, o que esse desafio, o que essa situação, por exemplo, vou dar um exemplo meu, o plano de saúde parou de pagar o tratamento da minha filha, o que eu vou fazer? Vou sentar no quarto, vou chorar, Não, o que eu posso fazer para mudar essa situação? O que essa situação pode contribuir para a minha jornada da vida, não é só atípica, da minha vida? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer de diferente para mudar a minha vida, para melhorar, para evoluir? Então, é o poder do que eu posso modificar. Tem coisas que a gente não tem poder. Então, por exemplo, plano de saúde parar de pagar, você não tem como intervir nisso, tá? Então, é isso, começar a ter esse raciocínio. A gente tem, sim, que a gente pode ser uma rocha, não tem tristeza, não tem... Não, a gente é ser humano, a gente fica triste, eu fiquei chateado, poxa, eu fiquei um dia pensando, meu Deus. Mas aí você vai colocando as ideias no lugar, você consegue pensar com mais clareza nas coisas, você consegue ter mais ideias do que fazer, entendeu? Porque quando a gente vai para o vitimismo, o mundo está contra mim, a gente não consegue ter clareza de nada, tá bom? E investir a sua energia naquilo que você pode fazer de melhor. Então, ressignificar o autismo é desenvolver... Primeiro é resignar. Então, resignar aceitei, resignei. E aí, através da resignação, você vai desenvolver a resiliência. Porque para você se tornar... a gente não tem capacidade ainda nesse mundo de ser 100% resiliente, mas a gente pode ser muito perto disso. Mas a resiliência, assim como tudo na vida, é um processo e exige que a gente vá tendo força de vontade. Vai depender do seu querer para você desenvolver isso. Então, gente, assim, a maioria das coisas que a gente está conversando aqui depende da nossa vontade, depende do nosso querer, depende da gente querer fazer aquilo para mudar, tá? Então, o conselho que eu dou se você percebe que você não consegue fazer, se você tenta, mas você não consegue fazer sozinha, você se sabota, você procrastina, procura ajuda terapêutica, busca ajuda terapêutica, porque ajuda a gente. É a terapêutica para você, pessoal. Você tem que sempre lembrar, eu sou o ponto-chave de toda essa história, para mim e para o meu filho. Então, eu preciso buscar isso, eu preciso cuidar do meu mental para poder cuidar das outras esferas, tá? E foi o que eu falei, e assim, né, ressignificar, foi o que eu falei. Então, a gente ter a maturidade e sabedoria para agir naquilo que eu posso modificar, o que eu posso agir e modificar. Estimular meu filho de forma eficiente, cuidar de mim, fazer todas as coisas que estão no meu controle e poder de decisão. E tudo que está no seu poder de decisão e de escolha, você pode fazer, tá? E o futuro do meu filho, qual será o prognóstico? Plano de saúde, vai pagar? Será que eu vou conseguir uma terapia? Pô, as pessoas estão, sei lá, minha família tem um olhar assim quando meu filho faz uma coisa, me julga meu filho. Você não tem como mudar a atitude dos outros, o plano de saúde e nem ter uma bola de cristal para ver qual o prognóstico do seu filho. Então, é o desenvolvimento da resiliência naquilo que eu não tenho o poder de modificar. Então, assim, isso aqui, tanto esse material da aula, né, quanto
quanto ao e-book, com tudo isso que eu estou falando, vai para vocês, porque, assim, a gente precisa reler para refletir sobre isso, para pensar e realmente anotar quais são as atitudes que eu estou tendo, que eu tô vitimizando, onde que eu posso ser resiliente. Aí você bota lá o que eu tenho controle e o que eu preciso de resiliência. Você vai mapeando ali todas as coisas para que você possa ter essa visão do que aquilo que você pode mudar e aquilo que você não pode. Isso é muito importante para você desenvolver essa resiliência e ressignificar. Tá? Então, assim, falando da mulher integral, o que seria essa saúde integral? É a nossa saúde física, então a gente traremos isso profundamente na comunidade, é alimentação, é atividade física, são as práticas de autocuidado, o sono, que a gente sabe que é um desafio, que às vezes a gente dorme tarde, ou se a criança tem transtorno do sono, a gente tem essa questão, mas a gente tem como trabalhar isso também. A saúde mental, que está ligada ao seu desenvolvimento pessoal, a definição de metas, você tem que ter metas para a sua vida, você tem que ter sonhos. Você não pode só viver em base do autismo do seu filho e quando ele está dormindo, você só está sofrendo, tá? Momentos de individualidade, às vezes 5 minutos para você tomar um café, olhando uma paisagem, escutando a sua música preferida, vendo um capítulo de uma série. Momentos de lazer e aprendizagem contínua, tá? A gente tem que buscar a aprendizagem contínua na nossa vida. Tanto para quem é dona de casa, busque o teu autoconhecimento, para quem gosta de ler livro. Então, buscar a gente sempre aprender e evoluir, tá? Saúde emocional é gestão do estresse, gerenciamento das emoções, a gente desenvolver a inteligência emocional, autoamor e autoperdão, é a gente tentar minimizar a culpa, se perdoar quando a gente errar, porque a gente vai errar e a gente é ser humano, faz parte. Rede de apoio e suporte, como a gente falou. Espiritualidade não necessariamente tem a ver com religião, mas se você tem uma religião, busca a sua religião. Gente, isso ajuda muito, muito a fortalecer a nossa base ali, emocional, psicológica. Então, quem não tem religião, procura a espiritualidade no sentido do autoconhecimento, do sentido da vida. O trabalho social, o trabalho voluntário é independente de religião. Existe trabalho voluntário que não é de religião, existe creches populares, existem tantas oportunidades de você tentar doar um diazinho, algumas horinhas da sua vida para outras pessoas, para sair do seu mundo e ver o mundo, uma outra realidade que às vezes é muito pior do que a nossa, mas a ideia não é comparar. Prática de gratidão, que eu sei que é algo difícil de fazer também, que a gente, né, é algo que exige você parar para pensar um pouquinho, isso é uma coisa também que eu estou me policiando para fazer mais, porque isso é uma questão de energia que você dá para o universo, energia que você recebe de volta. Já reparou quando às vezes tem uma pessoa assim, com uma cara fechada, e você está num dia bom, você acaba dando um bom dia, que você quebra aquela pessoa muda ali no ambiente. Então, a gente sabe que existe energia, que existe ambiente, então a gratidão ajuda muito nisso, tá? Práticas de autocuidado é você começar você já começar isso imediatamente para você já sentir diferença. São meditação e respiração. Aí tem gente que acha que tem que ficar meia hora, 40 minutos de olho fechado. Então, na meditação, você pode estar fazendo alguma coisa ali com uma atenção focada, respirando mais pausadamente. Isso é uma meditação, respiração profunda ajuda muito a gente quando a gente está nervosa com alguma coisa. Você faz ali de 5 a 10 respirações, inspira, segura assim uns 2 segundinhos, inspira. Isso ajuda porque você está oxigenando o cérebro, melhora a sua circulação sanguínea. Então, não é mimimi né, assim, sabe, de religioso, ritualístico, não, é orgânico, né, biológico, então só ajuda, eu faço isso, me ajuda demais, quando eu estou muito ansiosa com alguma coisa, quando eu estou chateada com alguma coisa, me ajuda a dar uma organizada nas ideias, uma coisa que eu gosto de fazer, voltei a fazer o diário de desabafo, que eu às vezes gosto de escrever, dependendo do que for, às vezes até tiro a folha rádio, jogo fora, mas é uma forma que a gente não quer falar com ninguém, mas a gente fala, a gente escrever, a gente tem a sensação que a gente está falando com alguém sobre aquilo. A gente pode até chamar ele de terapeuta, de psicólogo, de amigo, do que a gente quiser. E aí a gente pode botar frases de agradecimento também. Isso ajuda muito, pelo menos para mim, é assim, renovador, tá? Agenda para planejamento e organização, eu sempre fui muito resistente a isso, mas hoje eu estou melhorando, estou conseguindo. Eu ainda sou muito da caneta, do papel, eu ainda sou muito assim com essas coisas, mas a agenda ajuda muito escrever, seja ela no seu celular, se você gosta do computador, se você é mais do digital, mas organizar o seu dia, sair daquele piloto automático que você pega de surpresa e a tua vida ficar ao avesso, fazer tudo correndo, tá? Então, e ter as pequenas pausas restauradoras, né? Que no caso são aquelas pequenas pausinhas que a gente passa, sabe aquele negócio assim, tô trabalhando, vou ali dar uma volta para beber um copo de água, isso é restaurador.
sair daquela loucura de vez em quando é uma coisa que ajuda muito, muito a gente, tá? Então, lembrar, um lembrete que eu sempre falo para as minhas mentoradas, antes de ser mãe, você era um ser individual, e é necessário o resgate de si mesmo para que você possa caminhar com ânimo. Então, a gente precisa dessa noção de ser individual, que antes de ser mãe, você já foi um bebê, uma criança, você era um ser individual, então você precisa focar nessa individualidade, certo? Então, rapidamente, eu vou falar para vocês da